Abençoe. Amém? Quero te convidar a me acompanhar na Bíblia. Vai passar ali na televisão, viu? Mas se você tiver a sua Bíblia aí, você pode utilizar também. Glória a Deus. Estamos muito felizes de mais um dia estarmos na casa do Senhor. É uma grande honra estar aqui. É uma grande graça do Senhor também nos conceder estar aqui, meus irmãos. Então se alegrem, amém? Nós vivemos num país em que nós somos livres para adorar o nosso Senhor, que você pode cultuar Jesus de forma livre, amém? Isso é motivo de grande alegria. Tem países que não são assim. Então, se alegre, meu irmão. Está feliz? De verdade? Jesus te ama. Viu? Jesus te ama. Abra sua palavra em Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Romanos capítulo 8. A versão que eu estou usando aqui é a NA, Nova Almeida Atualizada. Aí você vai falar assim, uai, Rick, sua Bíblia está diferente da minha. Não está diferente, meu irmão, é só uma tradução diferente, tá? Porque antes eu li uma tradução, antigamente, eu li e falava assim, uai, a Bíblia do meu tio fala diferente, como é que é isso? Aí é só a tradução, tá? Fala pro irmão do lado aí, só a tradução, irmão, fala, pode falar. É só a tradução que é diferente, beleza? O sentido é o mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? De verdade? Vocês estão respondendo, é porque estão ouvindo. Glória a Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da sua justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Rickson, o que é isso? Calma, nós vamos descobrir. Amém? De imediato pode parecer muita informação, meu irmão. Pode parecer muita coisa. Mas de fato, nós, na igreja aqui, somos chamados a viver em? Como é que é? Em Cristo, sim. Mas nós somos chamados a viver na carne ou no? Qual dos dois? No Espírito. Amém? Todos nós fomos chamados para viver no Espírito. Mas o que é isso, viver no Espírito? Já parou para pensar nisso? De verdade, fala assim, eu já parei. Por favor, se você já parou para pensar nisso, eu vou falar assim, parabéns, meu irmão. Você é show. Já parou? O que é viver no Espírito? Fala aí para mim. Já parou para pensar? Fala assim, eu já parei. Levanta a mão aí, por favor. O Vazão, glória a Deus, parabéns. Você tá doido, rapaz. Olha, por muito tempo a gente fala, tem que viver em Espírito. Mas o que é isso? É viver voando aí, irmão? Invisível? Viver igual Deus? Já pensou com asa? Igual os anjos? É em Espírito, né, Rickson? Então nós temos que viver como? Voando, atravessando parede,
Porque os espíritos são assim, eles não têm corpo físico, material. Tem? Tem? Mas é assim que Deus chama a gente para viver? É assim? Quando você se converte, você começa a atravessar a parede, irmão? Começa? Alguém aqui atravessou a parede convertido? Se alguém já atravessou, eu vou falar assim, mais um milagre aí, porque... né? Então ninguém nunca atravessou parede aqui? Não? Que bom. Então viver no Espírito não é isso. E de fato a Bíblia coloca aqui, viver no Espírito de forma contrária a viver na carne. Então os crentes, ou eles vivem, as pessoas, né? Ou vivem na carne, ou vivem no Espírito. E os que são da carne se inclinam para as coisas da carne. E os que são do Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Só que Espírito, ele tem uma definição muito vaga se a gente falar assim, vive em Espírito. Porque Espírito pode ser a parte material sua, que ninguém vê, seus sentimentos, sua alma. Pode ser o Espírito de Deus também. Pode ser um espírito maligno, sim ou não? Sim? O que apossou Saul quando Deus permitiu um espírito mau da parte do Senhor, que trouxe um grande tormento para Saul, e Saul só se acalmava quando Davi tocava a harpa. Então é um espírito, sim, mau. Então o espírito, se você for pegar, vai ter um significado muito vago. Mas o que é de fato viver em espírito? E a resposta está nas suas mãos em Romanos 8. Viver em espírito é viver em Cristo. Viver em espírito é o Espírito de Cristo dentro de nós. Então aqueles que têm o Espírito de Cristo são dele, pertencem a ele. E esse pertencimento, meu irmão, não é de qualquer jeito. É um pertencimento firme. Porque assim como diz João 1, João vai falar João 1, versículo 12, se o Lu puder abrir lá para mim. João 1, capítulo 1, versículo 12, vai falar o seguinte: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então percebe que estar em Cristo é possível, porque Deus nos amou. Estar em Cristo, estar com o Espírito de Cristo dentro de nós e vivendo em Espírito, é a vontade de Deus para todos vocês. Por quê? Porque os que vivem em Espírito não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne e nem da vontade do homem, mas sim da vontade de Deus. Então, voltando a Romanos 8, a gente começa a entender que no versículo 1, que para que não haja nenhuma condenação em nós, o que é necessário? Estar em Jesus. Para que não haja nenhuma condenação. Por quê? Versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Resumindo, meu irmão, vamos resumir? Vocês se lembram o que aconteceu lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 3 ou capítulo 4? Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore que Deus falou para não comer, você sabe o que aconteceu? O homem caiu, o homem pecou. E nesse pecado existiu uma dívida. E eu não sei você, meu irmão, mas a dívida precisa ser paga. Então quem tem uma dívida tem que pagar. E quem deve alguma coisa tem que pagar para quem ele deve, correto? Sim ou não? E quem está recebendo o crédito que a pessoa está devendo, vai cobrar a dívida, certo ou não? Sim ou não? Pois é. Então a lei do Espírito da vida, para os que estão em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer o quê? Deus tinha que cobrar a cada um aqui a responsabilidade pelo pecado. Só que Deus, ele por muito tempo prolonga a sua ira a partir dos sacrifícios que o povo de Israel fazia para ele no Antigo Testamento. Então,
os sacrifícios lá eram uma forma de Deus se satisfazer a sua ira em cima do pecado, da desobediência do homem. Mas então a gente chega e a gente é apresentado a Jesus. E Jesus, meu irmão, muda tudo. Jesus muda tudo em nossa história. Jesus muda tudo em nossa vida. Jesus mudou tudo em sua vida. E o principal é aquilo que nós cantamos aqui. Nós temos paz com Deus. Nós temos paz. E o que é ter paz com Deus, meu irmão? Ter paz com Deus é o contrário de ter guerra com Deus. Você quer ter guerra com Deus? Sim ou não? Não, eu não. Meu Deus, como assim? Então, ter paz com Deus é o contrário de ter guerra com Deus. E ter paz com Deus é estar em Cristo. Porque em Cristo não há nenhuma condenação. Porque a partir do sacrifício de Jesus, você foi feito justo aos olhos de Deus. Isso é um milagre, irmão. Isso é um verdadeiro milagre nas nossas vidas. Aquilo que faltava para nos reconectar com o Pai foi totalmente satisfeito em Jesus. E nos livrou, então, da lei do pecado e da morte. E aí vai seguindo, porque, versículo 3, aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. Então, aos olhos da lei, nenhum de nós poderia ser considerado justo. Onde que está isso? Em Romanos também, se eu não me engano, Romanos 5. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos se fizeram inúteis. Então não há ninguém que pratique o bem. Logo, a vontade da carne de praticar o bem, ela esbarra na lei, porque a carne é fraca. Já ouviu isso? A carne é fraca, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. E a fraqueza da carne não é que você está sujeito, não é que você vai cair em qualquer tipo de tentação que vier sobre você, não, meu irmão. Ah, eu fui tentado porque a carne é fraca. Não é isso que o texto está falando. Não. É que a sua carne não pode fazer o que Jesus fez por você. A sua carne não pode fazer por vocês o que a carne de Jesus fez por você. O seu corpo não pode te levar para o céu, mas o corpo de Cristo pode te levar para o céu. Deu para entender? Está comigo? Diga amém, irmão. Amém? Então, o que a fraqueza da carne, a carne é fraca, o espírito está disposto, mas a minha carne é fraca, Jesus. Então, o poder de Deus se aperfeiçoa onde eu sou fraco. E onde que eu sou fraco? Na minha carne. Mas isso não é estratégia para pecar mais, irmão. Isso não é estratégia para eu falar assim, então Deus, não adianta fazer mais nada, porque eu vou continuar pecando, vivendo no pecado, porque aí o Senhor me perdoa, porque a minha carne é fraca. Aí a gente se veste do coitadismo e começa a falar, Deus, eu sou tão fraco. Meu irmão, você está esquecendo de pegar o versículo que fala que o poder de Cristo se aperfeiçoa em sua fraqueza. Então, se você é fraco na sua carne, é aí que você vai ser forte, porque Cristo vai te fortalecer na sua carne fraca, mas a partir do Espírito dele. Deu para entender? Sacou? E aí entra o dilema dos Gálatas. Acaso vocês vão dizer, vamos pecar mais para que a graça seja ainda mais abundante? Paulo fala, não, de forma alguma. Não deem espaço à libertinagem, que é o uso da liberdade de qualquer forma. Não, antes a liberdade que Cristo me deu foi para que eu não seja condenado quando eu me aproxime dele. Então, a partir do momento em que nós somos perdoados e recebemos o Espírito de Deus, a gente pode se aproximar dele sem a fraqueza da carne, porque Cristo nos torna fortes. Então, que se gloriar, glorie-se nisso. Ele é Deus. E só a partir dele nós podemos ser perdoados. Então, como que se deu isso? O próprio Jesus, para nos considerar justos, teve que vir na nossa própria forma, para ser o sacrifício perfeito. Então, está vendo essa sua forma aí, que sofre tentação, que tem desejo pecaminoso, que tem desejo assim, essa forma fraca? Cristo Jesus teve a maioria do que você tem.
ele só não tinha desejos pecaminosos. Mas se você virar para mim e perguntar, Rickson, Jesus sentiu frio? Eu vou te responder o quê? Sim. Jesus sentiu fome? Sim, está escrito. Jejuou 40 dias e 40 noites e Jesus teve fome. Como assim? Deus com fome? Aí a gente começa a esbarrar nisso. Como que pode? Jesus veio na nossa forma. Do jeito que você está aí, ó, você sentiu, você já ficou triste na sua vida? Já? Já chorou? Quem já chorou na vida aqui? Levanta a mão para mim. Todo mundo. Não precisa levantar, desculpa. Foi mal. Querendo que você faça exercício à toa. Todo mundo já chorou. Jesus chorou também. Como assim Jesus chorou? Ele não é Deus? Ele não é perfeito? Ele não está acima do sentimentalismo? Ele não está acima de todas essas coisas? Sim. Mas ele veio na mesma forma que você para poder falar para Deus, Deus, foi essa forma que pecou contra ti, então satisfaça a sua ira nessa forma, para que eles não precisem mais ser condenados. E é por isso que estar em Cristo é estar perdoado. Estar em Jesus é não dever mais nada para Deus. Olha que fantástico. Só que estar em Jesus, Paulo, olha bem, Paulo vivia prisioneiro praticamente. Só que Paulo nunca se considerou prisioneiro de Roma. Ele se considerou prisioneiro de Cristo. Escravo de Cristo sendo livre. Ele era livre. Mas por amor a Jesus, ele se torna escravo de Jesus. Como que pode isso? O que será que ele viu no caminho de Damasco e está faltando a gente ver, meu irmão? E aí a gente começa a entender que Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Ele é o sacrifício perfeito. E a lei, no versículo 3, ainda nele, não podia fazer por causa da fraqueza da carne. Aquilo que a lei não pôde fazer, que era justificar o homem do seu erro, Jesus fez. A lei foi dada por quem, gente? Por quem que foi dada a lei? Hein? A lei foi dada por quem? A lei do Senhor. Aí você fala, que lei? Aí eu tenho que voltar lá atrás, né? A lei foi dada por quem para nós? Fala aí. Foi por Deus ou por Moisés? Quem abriu o mar vermelho? Vai o dilema, né? A lei foi entregue por Deus a Moisés, certo? Então a lei era para quê, irmão? Para que servia essa lei maluca? Para que servia isso? Não era para regimentar os como é que fala? O que uma lei faz? Cadê os advogados para me ajudar aí, os formados em direito, os bacharéis? Para que serve uma lei? Tem 3 aqui que cantaram no louvor. Para que serve a lei? Para, como é que é? Regulamentar os costumes, a moral. Então, se está na lei escrito assim, não matarás, é por quê? Para ter ordem, né? Sim? Então, para que serviu a lei? Para trazer ordem ao povo de Deus em Israel. Para que o povo de Deus fosse, se ele agisse exatamente como a lei falasse, que ele fosse justificado. Então, em tese, se a gente olhar para Israel não como uma religião, no passado, né? Vamos lá no Velho Testamento. Todo mundo está comigo? Diga amém. Velho Testamento, estamos no Velho Testamento, não estamos agora? Chegamos no Velho Testamento. Israel é o que? Uma religião? Israel é uma nação, meu irmão. É um país. Então, se a gente olhar para Israel como um país, a gente vai perceber que a lei de Deus era para regulamentar como aquela nação deveria agir, porque aquela nação era a nação santa, chamada por Deus, povo de Deus. Então, aquela lei foi dada para que eles andassem segundo a lei, para que Deus se agradasse deles. A lei é para isso. E vai ter um ponto na Bíblia que vai falar que a lei que a lei condena, que a letra mata, que a lei condena o homem, mas tem outro ponto da Bíblia que vai falar o seguinte, que a lei é boa, que ruim mesmo é o coração do homem. Porque esse povo sendo chamado, olha bem, chamado povo de Deus, Deus era com eles, Deus fez eles atravessarem o mar vermelho,
atravessaram o Rio Jordão, entraram na terra de Canaã, se esconderam lá na cidade lá, que a meretriz acolheu os emissários, foram adentrando naquela terra, tomando aquela terra, Deus com aquele povo, dando tudo para eles. Mesmo assim, aquele povo pecou. Como assim? Um povo que é chamado literalmente povo de Deus, pecou, errou. Então aquela lei moral, não terás outros deuses diante de mim. O povo de Israel caiu naquela ali várias vezes. Talvez eles não matavam, mas toda vez eles caíam. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagens de escultura, coisas semelhantes no céu ou na terra. Aí o povo fazia o quê? Levantava um altar para Baal, vão lá contrariar Deus. Era a cabeça deles, era assim. Mas a lei foi dada para regulamentar como aquele povo deveria viver a sua vida cotidiana. Como aquele povo deveria viver enquanto nação. Mas a lei não foi capaz de salvar a humanidade. A única coisa que foi capaz, o único alguém que foi capaz, foi Jesus. Então, quando a Bíblia vai falar para nós, está comigo? Amém? Todos comigo? Quando a Bíblia fala para nós da carne, a carne é o cumprimento da lei. Mas o Espírito é o cumprimento da lei de Cristo. Então vamos lá, as diferenças? A lei, ouviram o que foi dito, não adulterarás. O que é adulterar? O que é adulterar? É trair o seu cônjuge, né? Isso é adulterar, sim ou não? Aí Jesus fala, ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, todo aquele que em seu coração cobiçar a mulher do próximo, já cometeu adultério. Opa, então agora mudou. Mudou não, meu irmão. Não é que mudou. É que o povo interpretou errado a lei por não sei quantos mil anos. E quem é o cumprimento da lei? Jesus. Todos os profetas apontam para quem? Jesus. Então, quando Jesus vem, Jesus traz a interpretação correta da lei. Ouviram o que foi dito, não matarás. Aí você acha que é só não se matar, né? Aí Jesus fala o quê? Mas eu lhes digo, todo aquele que se irá contra o seu próximo, sem motivo aparente, já cometeu homicídio. Meu Deus, quantas vezes você já ficou bravo com alguém? Do nada, sem motivo. Quantas vezes você ouviu uma fofoca de alguém que falou mal do outro, você tomou aquelas dores, falou, nossa, fulano não sei o que, você nem foi ver a história direito, já ficou com raiva sem motivo. Aí, matou o irmão. Matei não? Matou, está falando na Bíblia que quando você faz isso, você está matando o irmão. E aí? Aí a gente tem todo o direito de ser chamado de homicida, meu irmão, porque Deus falou. Está entendendo? Está entendendo ou não? Como que nós vamos segurar esse ímpeto da carne de querer buscar o pecado? A partir de Cristo. Aí que ocorre o novo nascimento, que não é de água, não é de sangue, não é da vontade da carne, não é da vontade do homem, mas é da vontade de Deus, somente de Deus. Então agora, o que habita em mim não é o poder da lei, não é que eu não tenho que viver minha vida de acordo com a lei, não, a lei serve para regulamentar como eu me comporto. Mas se eu busco cumprir a lei, se eu cair diante da lei, eu tenho Cristo para me levantar e eu prosseguir minha caminhada rumo à santificação. Então é assim, o que a lei não podia fazer por causa da carne, porque você é fraco e você não consegue cumprir a lei, o que aconteceu? Isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. A fim de que? Versículo 4. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Olha bem, o que a lei exigia se cumpre em nós, porque Cristo cumpriu a lei. E estar em Cristo é cumprir a lei. Por quê? A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então o que é viver na carne? É viver tentando ser justo por si mesmo. Então eu vou falar um negócio que você vai falar assim, já ouvi alguém falar isso. Quer ver? Eu não vou na igreja. E eu sou melhor que muita gente que está lá dentro. Quem já ouviu isso? Pode falar aí, já ouviu? Por que você não vai na igreja? Eu não vou na igreja, mas eu estou melhor que muita gente lá dentro. Não é assim? Já ouviram isso? Quem já ouviu, levanta. Eu quero que levanta a mão agora, por favor. Ô louco, Vaz, tá vendo? Eu não vou na igreja porque agora eu estou melhor que os irmãos da igreja. Que bom. Aí vem a Bíblia e fala, não, você está errado. Entendeu? A gente não precisa ficar tentando refutar essa ignorância desnecessária. Com muito amor nós temos que tentar conduzir essa pessoa a entender a real dívida dela. Não é porque que eu sou bonzinho que eu vou para o céu, não, meu irmão. Não é bonzinho. É quem tem fé em Cristo. Então você está entendendo? Eu sou bom demais, eu faço tudo certo. Mas você crê em Jesus? Não. A fé em Cristo que te salva, porque é a fé em Jesus que te livra da lei do pecado, da morte. Está entendendo? Porque se você não estiver em Jesus, então você está tentando viver com a sua força da carne, cumprindo a lei. Todos nós tentamos, meu irmão. A lei de Deus, ela regulamenta as leis humanas. Então, muita lei, até pouco tempo atrás, o adultério, se eu não me engano, era crime, é verdade? Sim? Até quando que era, amor? 2005. Muito tempo, né? Gente, século 21. Nós vimos 6 anos praticamente, né? 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. 6 anos nós vivemos neste século com o princípio de Deus. De mais de 2.000 anos atrás, muito mais. Pelo menos 2.500 anos atrás. 3.000 anos atrás. Até hoje influenciando nossa sociedade. Então as regras, as leis humanas, elas são embasadas nas leis morais de Deus. Não matarás. É crime matar, meu irmão? É crime roubar? Era crime adulterar? Sim, mas o progressismo vem e rouba o verdadeiro conservadorismo, que é a Bíblia. Sim, não é um partido político o conservadorismo. O conservadorismo é a Bíblia. É a Bíblia que é o conservadorismo. Então, para agradar os prazeres da humanidade, as vontades da humanidade, tira esse trem de ser crime. Mas estava escrito na lei que o adultério era condenável. Não adulterarás. Está entendendo que as regras humanas, as leis humanas são embasadas nas leis de Deus? Então, naturalmente, a Bíblia também vai falar, se eu não me engano é Romanos 3, eu não sei onde, não vou saber te falar, mas a Bíblia fala que Deus implanta uma moral dentro de nós, desde o nosso nascimento, e que a gente já tem esse conhecimento do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e essa consciência vem do próprio Deus. Então, quando você faz algo errado, você sabe que é errado. Quem te falou que é errado? Deus. Quando você faz algo certo, você sabe que você está fazendo certo. Ainda que te doa, eu vou agir certo. Perdoar o próximo, orar por quem te persegue, amar o próximo. Você sabe que isso é certo. Por quê? Porque Deus te falou que é certo. Dentro da sua alma. Talvez ninguém te deu essa informação, mas você já tem ela aí dentro. Logo, quem tenta viver nos padrões da lei, sem Cristo, vive segundo a carne. Entendeu? Então as pessoas que falam, eu não vou na igreja, porque eu sou melhor dos que estão lá dentro da igreja, essa pessoa está vivendo na carne, mesmo sendo boa, mas ela está buscando a justificação a partir dela. Aí vem Jesus e fala, não, é só os que estão em Cristo que são justificados. Então, os que vivem segundo a carne, versículo 5, se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, porque a lei de Deus é Cristo. Jesus é a lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Por que não pode estar? Porque não tem como você cumprir a lei. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus.
Todos se tornaram inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Isso está na Bíblia. Isso está em Romanos. Então, como não há ninguém que pratique o bem, é impossível que eu, por mim mesmo, seja justificado dos meus pecados a partir das minhas obras, mas sim a partir de Jesus. Mas, Rickson, o crente não tem que agir correto? Aí eu pergunto para vocês, tem que agir correto? Tem ou não tem? Sim ou não? Tem que agir certo com as coisas? O crente tem? As boas obras são consequência natural do coração que foi transformado por Cristo. Então, não é eu faço boas obras para ser salvo, mas eu faço boas obras porque fui salvo. Entendeu a diferença? Sim ou não? Então, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem pode estar, não tem condição de estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Está falando para crente. Então isso aqui está falando para crente. Crentes, vocês não estão na carne, vocês estão no Espírito. É Jesus que habilita a nossa carne a ser forte, ser fortalecida, para que tenhamos a fé correta em Deus. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Simples assim. Simples. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Ou seja, algo morto pode fazer alguma coisa? Não. Então, quando a pessoa morre, ela tem alguma reação natural? Ela consegue reagir ali, falar, levantar, fazer alguma coisa? Não. Então, a sua carne está morta por causa do pecado, mas o seu espírito está vivificado por causa da justiça de Deus. E aí o Espírito que te vivifica, e não a carne. Não são as suas boas obras, não é porque você é bonitinho, não é porque você é legal com as pessoas, não, é porque Cristo habita em você. Amém? Jesus habita em você, meu irmão, por isso que você é justo, mas você é pecador, está entendendo? Fora de Jesus, nós somos miseráveis, pecadores, até a última célula, até o último fio de cabelo meu está no pecado. Mas em Jesus, eu sou feito justo, não por minha causa, mas por causa dele. Então isso mostra a dependência. Aqui 2 pontos que a gente pode pontuar, interessantes, é que primeiro, a queda do homem, Adão e Eva, eu vou dar um pouquinho de conhecimento teológico para você, que a gente aprende na faculdade, isso aí é básico. O homem pecou, e o objetivo do homem em pecar lá no Éden, era declarar independência de Deus, certo? Deu para entender? Então qual foi o convite da serpente para Adão? No dia que você comer, você será como Deus. Então, se eu virar para você e falar, no dia que você tomar essa água aqui, você não vai precisar mais de mim para tocar essa bateria, você mesmo vai poder vir aqui tocar. Você vai, então vou tomar, que aí se um dia que você não tiver, né, aí eu assumo o seu lugar. Aí você toma água. Mas isso, na verdade, não é que vocês são dependentes de mim tocar a bateria, não, irmão. O Igor tocou agora, só estou dando como é que fala? Uma analogia, beleza? Posso fazer analogia? Posso ou não posso? Pode, obrigado. Então tá. Aí o homem, a serpente fala para Adão, olha, se você comer, você vai ser como Deus. E ser como Deus é saber todas as coisas, fazer tudo, ter todo o poder, conhecer tudo. Aí o que acontece? Adão come. E nesse de comer esse fruto, o objetivo de Adão era falar, Deus, eu não preciso de você. Eu posso ser igual a você só de eu comer esse fruto. Então, no dia que Adão come esse fruto, ele tem consciência, Deus o expulsa do jardim, e aí nós estamos aqui agora. Beleza? Só que, para ironia do destino, olha que ironia, o objetivo do homem no primeiro pecado, no pecado que deu origem a todos os outros pecados, o objetivo do homem era falar para Deus que ele não dependia de Deus. Mas agora, para ser salvo, meu irmão, você depende do mesmo jeito.
Então o convite de Deus para nós é: volte a depender. Não é na sua carne, não é na força do seu braço, não é o seu espírito, não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho. Tem que ter responsabilidade na dependência de Deus. Então nós somos chamados a depender de Deus. Dependa de Deus. Porque dessa forma, meu irmão, não tem espaço para a sua carne. Dessa forma, ainda que sua carne tente ser justificada consigo própria, eu vou no teofolia, mas tá bom, eu não vou fazer nada de errado. Aí a carne tá linda, né? Uau! Eu vou no teofolia, eu só vou dar um pulinho lá nas músicas. Gente, teve teofolia ontem, sabia? Eu tinha até esquecido. Eu fui informado no final do expediente, assim, estou saindo, pegando os trem para vir na igreja. Aí os meninos estão conversando lá na loja. Não sei o que, show, não sei o que. Eu falei, show de que vai ter hoje? Uai, moço, teofolia, você não está sabendo não? Eu falei, meu amigo, eu tenho outras coisas para preocupar. Aí tá, aí o crente no teofolia, meu Deus do céu, você está doido? Como assim? Aí o crente, ele tenta se justificar, não, eu vou, mas porque minha família vai, porque meus amigos vão, eu tenho que me encaixar, eu tenho que fazer isso porque o outro está fazendo, né? A gente começa a buscar padrão para tentar justificar nosso erro, ao invés de falar, eu sou crente sem vergonha, eu vou mesmo. Entendeu? É melhor fazer isso. Eu não sigo Jesus, não. Eu sou crente, mas eu não sigo Jesus, não. Só gosto de ir na igreja. É melhor falar isso, irmão. Do que ficar buscando alternativa. Não, eu vou porque, né? Você sabe como é que é. Não, sei não. Sei não, meu irmão. Sei como é que é, não. Como é que é? Me explica aí. Então não tem justificativa para erro. Quer fazer um negócio errado, o ser humano tenta por si próprio se justificar. Eu vou fazer, mas não vai ser bem assim. Se você tem que justificar, meu irmão, é porque já está errado. Então você vai fazer alguma coisa, se você pensar assim, nossa, mas está contra aquilo ali que eu estou pregando, que eu estou vivendo. Se você chegou nesse ponto de analisar que aquilo está contra o que você prega, o que você vive, está contra a fé cristã, o que você faz? Você volta, dá meia volta e vai embora, meu irmão. Porque aquilo ali é o Espírito Santo falando com você, olha, por aí não. Aí não dá, por aí não dá, não vai dar certo. Não é isso que eu quero. Aí o crente que é sem vergonha faz o quê? Não, mas vamos relativizar? É isso mesmo. Existe os crentes liberais. Existe a teologia liberal, relativista, que relativiza tudo. Não, isso aqui está falando, mas é só para o pessoal da época. Não, meu irmão, tem coisa que é para o povo da época, mas tem coisa que é para nós hoje. Tem coisa que está escrita na Bíblia que é para você, mesmo que ela foi escrita 2000 anos atrás, sem dificuldades. Não, vou fazer tal coisa, mas você sabe, né? Assim, vou relativizar. Relativizou, pecou. Está entendendo? Então não é só porque está todo mundo fazendo que você tem que fazer. Não é a sua mãe ou o seu pai que está falando, você não é todo mundo. É Deus que está falando, você não é todo mundo. Você não é do mundo. Então tem que ter uma diferença. Não pode tentar relativizar as coisas com a sua carne, você se justificar. Porque viver inclinado para a carne é você tentar se justificar, é você tentar justificar o seu erro. Viver segundo o Espírito é: Senhor, pequei contra ti, me perdoe, estou aqui de volta. Porque nós não estamos sendo guiados pelo poder da carne, mas pelo poder do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é que nos justifica dos nossos erros. Então eu não estou tentando mais me justificar. Eu não preciso ficar relativizando, porque eu estou vivendo a minha vida com Jesus de verdade. Então eu não preciso relativizar. Eu não preciso dar desculpa para mim mesmo para fazer algo errado. Eu simplesmente não faço, porque não está de acordo com os padrões morais de Deus. Entendeu, irmão? Amém ou não amém? Glória a Deus. Que Deus nos torne mais crente a cada dia. Versículo 10: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, então não tem como você agradar a Deus com o seu corpo, a não ser que Cristo esteja dentro de você. Mas o Espírito que está dentro é vida, por causa da justiça de Deus. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito
que habita em vocês. Então, como que nós vamos ter a nossa alma vivificada pelo poder de Deus a partir do momento que depositarmos a nossa dependência e confiança em Deus? Próxima vez que alguém falar com você, eu não vou na igreja porque eu sou melhor que as pessoas que estão lá dentro, você vai falar assim, tá bom, meu irmão, mas você é pecador também e precisa de Jesus. Porque o que a pessoa fala quando ela diz isso é a mesma fala de Adão. Eu não preciso de Deus para me justificar, eu não preciso de Deus para me perdoar. Eu mesmo já estou agindo corretamente no meu dia a dia, eu não preciso de igreja. E Jesus está falando, não é assim. Vocês precisam de mim. Então, a vida cristã, ela é voltada para a dependência de Deus. É para lá que nós temos que voltar, porque foi lá que começou a dar errado as coisas. Foi quando o homem achou que ele era suficientemente bom. Na época dos juízes, tem lá o livro de Juízes, depois eu te convido a abrir e ler tudo que você pode ler lá em Juízes, não é muito grande, acho que estão 13 capítulos. Juízes é o seguinte, o povo de Deus vivia uma vida próspera, 40 anos de paz, sem guerras, sem inimigos, e eles estão vivendo tudo bonitinho. E aí esse tempo fácil criou gente fraca e sem fé, porque começou a achar que tudo o que tinha ali no meio daquele povo, no meio daquela comunidade, era porque eles eram bons, eles eram suficientemente bons, eles garantiam o próprio sustento. Aí o que o povo de Israel fazia lá no livro de Juízes? Levantava estátua para Baal, começava a adorar outros deuses, começava a fazer um monte de coisa errada, começava a pecar. Aí o que Deus fazia? Deus simplesmente se retirava e mandava os inimigos atacarem. Os inimigos atacavam Israel, Israel era levada cativa, o povo tudo aprisionado, vivendo 40 anos, 80 anos em prisão. Aí Deus fazia o quê? Levantava um juiz, levantava um libertador. Aí esse libertador se levantava, quebrava todos os altares estranhos, retirava o povo daquela escravidão e levava o povo para a vitória de novo. Aí o povo vivia 40 anos de paz, porque obedeceu a Deus. Mas e o que acontecia 40 anos depois? Aquele libertador já não estava exercendo a sua função de libertar mais. Surgem novas pessoas ali na comunidade de Israel. O que eles fazem? A mesma coisa que os antepassados fizeram. Levantava estátua para Baal, começava a adorar Deus estranho, começava a viver uma vida pecaminosa contra a lei de Deus. O que Deus fazia? Mandava o inimigo contra eles, matava eles e ficava nesse ciclo vicioso. Ficou nesse ciclo. Isso é o sentido de, muitas vezes, a nossa tendência natural é achar que somos bons por nós mesmos, mas nós não somos. Sua vida pode estar tudo certo, meu irmão, você continua dependendo de Deus. Sua vida pode estar tudo errado, você continua dependendo de Deus. Rickson, todas as portas estão abertas, eu tenho o emprego que eu sempre quis, eu tenho a faculdade que eu sempre quis, eu tenho o carro que eu sempre quis, eu tenho a moto que eu sempre quis, eu tenho a vida que eu sempre quis. Você continua precisando de Jesus. Rickson, eu não tenho nada, eu estou buscando minhas coisas, está tudo dando errado, as portas estão fechando, eu não tenho emprego, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Você também precisa de Jesus ainda. Então, onde começou a dar errado? No Éden, quando o homem quis declarar sua independência de Deus. Então, onde que conserta? É aqui. E ainda que doa para você, meu irmão, ouvir isso, mas você vai ser dependente o resto da sua vida. Eu tinha 18 anos, atingi minha maioridade, né? Como diriam os meus amigos, já podia ser preso com 18 anos. Às vezes até com 16, né? Pode ser preso, né? Mas 18 anos a gente começa a falar assim, já pode ser preso. Quando fazia 18 anos era desse jeito, né? Deus me livre, tá doido. Melhor falar, já pode dirigir um carro, tirar uma carteira, trabalhar, né? Não, já pode ser preso, tá bom. Quando fiz 18 anos eu falei, não, agora eu vou ser independente, porque agora eu sou um homem, né? Aí eu vivi na casa dos meus pais até meus 23, onde eu casei, estou na minha casa com a minha esposa. E aí quando eu casei eu falei, agora eu sou independente, né? Agora sim. Aí eu me deparo com essa palavra. Porque isso não é um negócio que vem para você no início da sua caminhada. Essa realidade aqui não vem para você no início.
Às vezes você está vivendo a primeira fé ali, você está se desenvolvendo, você está amando Jesus mais, primeiro amor e tudo mais, mas isso aqui não vem para você no início, isso aí vem no decorrer da caminhada, né? Aí chegou para mim essa mensagem. Aí eu comecei a entender, meu Deus, eu achava que em algum momento da minha vida eu ia ser independente, eu ia poder fazer o que eu quisesse, eu ia poder tomar minhas próprias decisões, mas aqueles que vivem no Espírito não vivem dessa forma. Quem vive no Espírito vive dependente de Deus o resto da sua vida. Vai fazer alguma coisa? Ora. Vai acabar alguma coisa? Ora. Vai entrar no emprego? Ora. Vai entrar no carro? Ora. Vai vir para a igreja? Ora. Vai fazer qualquer coisa? Ora. Vai abrir o culto sábado? Ora. A nossa vida, meu irmão, quando você acha que você vai ficar independente, é aí que você tem que entender que você tem que ser mais dependente de Deus ainda. Porque muitos, quando atingem a maioridade, se perdem nisso, em achar que é autossuficiente. Mas não, tudo que você tem, tudo que você conquista, tudo que você vai ter na sua vida, é Deus que te concede. E a glória não é nossa. Não adianta tentar tomar glória para si, porque no momento que você toma a glória para si, você vive segundo a carne. Mas nós não vivemos segundo a carne. Então sim, você tem a sua responsabilidade, mas se Deus dos céus não abrir a porta, nada acontece aqui embaixo. Se Deus não abrir a porta para você, a janela para você, nada vai acontecer. Então tem o seu esforço, o pessoal tem, isso é uma forma de você demonstrar para Deus que você crê na palavra que Ele derramou sobre você. Mas se não houver a liberação de Deus primeiro, não adianta. Adianta de quê? Nós somos dependentes de Deus, o resto da nossa vida. Aí você aí ainda não casou, vai casar. Ah, quando eu casar, eu vou ser independente. Aí que você vai ter que depender mais, meu irmão. Aí que você depende mais de Deus ainda. É quando você casa que você descobre. Né? Aí os vasinhos ali, ó, vai fazer 18 anos daqui a um tempo. Tem uns que estão com 13, 14 ainda. Tem uns vasos que estão com 16 aí. Quando eu fizer 18, vai ser do mesmo jeito, irmão. Você vai continuar sendo dependente de Deus. Né, Vaz? Você fez 18 agora, né, Vaz? Você vai continuar sendo dependente de Deus, na sua casa própria, ou vivendo com seus pais. Então, que você viva segundo essa verdade, que você viva segundo essa palavra. Andar no Espírito versículo 11. Andar no Espírito é porque o mesmo Espírito que ressuscitou o Cristo vai vivificar o nosso corpo. Porque o Espírito de Deus habita em mim e eu vivo segundo o Espírito e não segundo a carne. Segundo o que Cristo fez por mim e não segundo o que eu posso fazer por mim mesmo. Porque a sua melhor obra para você é muito pior do que a pior obra de Deus para você. Deu para entender? Deu para entender? Vou repetir. O melhor que você acha que você faz para você, coloca que a menor coisa que Deus pode te dar é muito maior do que a maior coisa que você pode se dar. Beleza? Sei que ficou confuso, mas eu acho que você pegou. Eu acho que você entendeu. Eu tenho fé. E aí, para a gente poder fechar, versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa é a maior verdade para nós. Essa é a verdade que deve moldar o nosso caráter e endireitar nossas veredas. É sobre essa verdade, essa palavra que você tem que andar. Então, você é um filhinho amado de Jesus. Viu? Eu falei no outro culto, você é uma ovelhinha querida. Aí os caras que já é mais macho, que ovelhinho o quê, rapaz? Aí, vocês acharam que eu não era doido o suficiente, eu falei isso domingo à noite no culto. Eu falei, você é uma ovelhinha querida. Aí os vasos domingo à noite, que ovelhinho o quê, rapaz? Aí
Ai, ovelhinha, ai, meu coração é duro. Jesus quebra seu coração, não tem problema. Ele não tem dificuldade, Jesus não tem dificuldade em te levar a um ambiente de quebrantamento, não, irmão. Aí você pode achar, eu sou independente, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas, mas você, para sempre, vai ser a ovelhinha amada de Jesus, filhinho querido de Deus, porque nós fomos adotados, e o Espírito que vive em nós clama, Abba, Pai, e é por Ele que vivemos a nossa vida. Amém? Você está feliz? Está feliz mesmo? Você pode se levantar e aplaudir Jesus aí com toda alegria. Vamos cantar aquele fio que se rompeu de novo? Vamos? Quero te convidar a entrar em espírito de adoração conosco também. Pode apagar as luzes, Vaz. Vocês querem que apague a luz ou quer que deixe acesa? Vamos deixar aceso, né? Você tá doido? Tanto de luz tem esse lugar aqui, gente? Tem condição. Essa música é justamente isso. Opa, meu Deus, mudou o ambiente. Isso aí, essa música, essa canção, ela retrata exatamente isso. Essa ideia de que existia um fio quebrado. E aí o intérprete dessa música, o compositor dessa música, ele se baseia em 3 pontos para poder justificar e explicar a letra, né? E ele explica que quando a gente se separou de Deus, 3 fios foram rompidos. Primeiro, o fio do nosso relacionamento com Deus. Segundo, o fio do relacionamento com o próximo. E terceiro, o fio do relacionamento conosco. Então, antes de encontrar Jesus, a gente está sempre insatisfeito conosco. E ele usa uma expressão até forte, mas eu entendi a expressão que ele utilizou. Ele fala assim: antes de Jesus, a gente se odeia. A gente odeia que a gente é brasileiro, a gente odeia o corpo que a gente tem, a gente odeia a cor da nossa pele, a gente odeia o cabelo que a gente tem, a gente está sempre buscando algum defeito em nós. Mas aí entender que Cristo é o sacrifício perfeito, a gente faz as pazes conosco. E aí o outro fio é o fio do relacionamento com o próximo. Então onde tinha contenda e briga e confusão, Deus também refaz. Agora eu amo o meu irmão, eu amo o meu próximo. E por último, e mais importante, existe a reconexão do fio com Deus. Então antes, onde tinha inimizade contra Deus, hoje nós temos paz com Deus. Então esses 3 fios se rompem, mas em Cristo esses 3 fios são reconectados. Eles são costurados. E não é de qualquer forma, meu irmão. Não é de forma maquinária. Não é numa indústria. Ele é costurado à mão de forma artesanal pelo nosso próprio Deus. Então o fio que se rompeu, Cristo costura de volta. Onde tinha problema, Jesus resolve o problema. Por isso que o convite dessa noite é viver em espírito. O convite essa noite é viver se derramando diante de Deus, numa vida de dependência. Porque só a partir de Deus você tem o seu fio costurado. O fio que estava rompido é costurado em Deus. Amém? Você pode falar isso para quem está do seu lado aí? Pode? Fala: o fio que estava quebrado em Cristo, ele é costurado. Glória a Deus.